Oi, galera, sejam muito bem-vindos a mais um Dev Talks aqui da Stacks. Hoje o nosso tema é muito bacana. Nós vamos falar sobre contratação de desenvolvedor de software. O que as empresas realmente buscam, o que elas querem, como é que isso funciona. Para vocês que estão nos acompanhando, vocês sabem que a Stacks é a única que te acompanha em todas as etapas da carreira profissional. E hoje nós trouxemos uma dessas áreas de negócio, que é a Stacks Job, e nós vamos conversar um pouco mais sobre contratação de desenvolvedor de software. Uma das coisas que a Stacks também faz. O nosso convidado hoje é o Jonas Rasch. Que nome bonito, difícil. O Jonas, ele é o líder de pessoas. Se eu pular alguma coisa, que é um nome bem grandão, você pode me corrigir, da Operandi. Depois vocês buscam lá, vocês vê que empresa bacana que é. Seja muito bem-vindo, Jonas. Muito obrigado, é um prazer estar aqui falando com você, com a Stacks. Somos clientes, confiamos na Stacks e com toda essa comunidade também de desenvolvedores. É um prazer estar aqui para compartilhar. Muito legal. Me fala mais de você, o que tu faz hoje na empresa, para o pessoal poder entender. Boa. Então, eu sou líder de desenvolvimento humano e organizacional. Eu atuo muito próximo das áreas, identificando os gargalos, os desafios dos setores e contribuindo com essas soluções. E também organizacional de forma geral, né? Então, cultura organizacional, alinhamento de processo, de estrutura, todos esses pilares, né, que constroem esse clima, esse ambiente de trabalho bacana para a galera se desenvolver, né? E, obviamente, eu puxo essa veia também de contratação, né? Nós temos, no nosso contexto, temos uma equipe um pouco mais enxuta, e as contratações são bem estratégicas, então, naturalmente, eu puxo também essa veia de contratação para trazer a pessoa certa. Né? É disso que nós vamos falar hoje, sobre contratação. Então, você é a pessoa certa, você está ali no front, você participa de muitas dessas contratações, mesmo as que vocês fazem com a Stacks Job, você está dentro da contratação também, então, em todas as etapas. Me fala um pouquinho mais, Jonas, o que as empresas realmente buscam? Boa, turma. Vamos lá, para a gente ser bem prático e didático também, né? Quando eu penso no que as empresas buscam, de forma geral, a gente busca a pessoa certa no lugar certo. E eu tenho uma fórmula que eu costumo utilizar para metrificar isso quando o profissional está lá já atuando na função, já está lá desenvolvendo. Que é basicamente, imagina um gráfico em L, uma linha vertical e uma linha horizontal. Na vertical a gente tem a aptidão e na horizontal a gente tem a atitude. Então essa fórmula A mais A, aptidão mais atitude, aptidão é a capacidade de você executar aquilo. Então, naturalmente, a tua capacitação, tua formação, conhecimento, aquilo que você domina enquanto técnica, né, enquanto processo. E a atitude é a tua forma de executar aquilo. Porque muitas vezes, né, eu tenho uma aptidão, muitas vezes até uma aptidão natural, um talento natural para aquilo, porém a minha atitude não é condizente. Então, quando eu falo de buscar a pessoa certa no lugar certo, nós, enquanto empresa, enquanto recrutadores, já temos um mapa claro, eu já tenho uma persona ideal para aquela vaga e, naturalmente, eu busco alguém que soma esses dois fatores, que tenha a aptidão, que tenha o conhecimento, a capacidade de executar aquela minha demanda, seja de nível júnior, pleno ou sênior, mas que também tenha a atitude necessária, né? Aquele perfil ativo, que se conecta, que está envolvido no processo e realmente me garante que ele consegue executar aquilo. Muito bom, Jonas. Que receita boa. Anotem aí, pessoal. Muito legal isso. Eu tenho uma outra pergunta para fazer, que eu fiquei intrigada. Bom, então, se a gente tem aptidão e as atitudes, isso quer dizer que existe um ponto, né, um patamar onde a empresa quer chegar. Então, quais são esses principais pilares que a empresa avalia, né? Além do próprio conhecimento técnico? Porque conhecimento técnico por conhecimento técnico, a pessoa só vai se candidatar para uma vaga se ela entender que ela tem o conhecimento que está sendo solicitado. Mas eu estou falando agora, Jonas, além do conhecimento técnico, quais seriam esses pilares? Boa, perfeito, perfeito. Bom, eu vou trazer alguns pontos muito básicos, mas que é no básico que a gente peca em grande parte, assim, né? Então, a começar pela comunicação. Esse é um grande ponto, né? Muitos perfis, quando a gente vai para um processo de entender a história do perfil, entender o histórico do perfil, quais as experiências que ele tem, os projetos em que ele atuou, qual foi a participação dele na atuação, fica muito confuso. Então, principalmente quando a gente fala, né, para a nossa comunidade de desenvolvedores, esse é um ponto essencial, é uma habilidade essencial a ser desenvolvida. Eu não preciso necessariamente ser aquele perfil comunicador que articula, dinâmico, mas eu tenho que ter claro a minha jornada, quais foram as minhas passagens, quais os meus resultados que eu entreguei nesses lugares em que eu estive. Então, esse é um dos
principais pontos. A gente começa pela comunicação. Outro ponto essencial é eu entender a empresa, entender o produto pelo qual eu estou me candidatando. Inúmeros perfis chegam para oportunidades de trabalho, e eu digo não só pela minha experiência, mas eu estou conectado nesse núcleo de gestão de pessoas, e é comum em várias empresas. Os profissionais chegam sem conhecimento do produto, que estão se candidatando, sem conhecimento mínimo da empresa. Se eu, considerando que eu estou contratando um perfil para atuar exatamente nesse produto, que é o core do negócio, quando a gente fala de software, não faz sentido se o Dá perfil uma dica. Não, dá uma dica para quem está nos ouvindo. O tipo de pessoas que a gente já pegou nessa nossa trajetória. Explica aí para eles o que é não conhecer do negócio. Não conhecer do negócio é justamente eu perguntar, ficou claro para ti o que nós fazemos e para quem nós fazemos, e a pessoa não conseguir se desenvolver, não sair do lugar, né? Não, uma empresa de software, uma resposta muito genérica, sem aquela percepção de que o perfil está realmente interessado naquela oportunidade. Então, esse é o ponto, um dos pontos básicos. Jonas, resumindo, ele nem estudou a respeito da empresa. Ele está concorrendo a uma vaga, mas ele não estudou, não aprende, não sabe o que falar sobre a empresa. Mas tem aquele que a gente observa, que às vezes nós perguntamos, como ficou isso para você em relação à empresa? Alguma dúvida do que a empresa faz, de como a empresa está colocada no mercado? Não, eu já estudei sobre a empresa, eu fiz até meu cadastro aqui, eu já sei. E ele começa a contar para a gente as coisas que ele viu da empresa. Então, 5 minutinhos que salvam uma entrevista, é isso? E perfeito. Muitas vezes, esse momento de tu parar e se conectar, porque, primeiro, a relação de trabalho é uma relação ganha-ganha. A todo momento, enquanto recrutador, eu preciso entender por você se essa vaga vai fazer sentido. Se aquilo que eu tenho para te oferecer a longo prazo vai ser sustentável. Porque não adianta eu te contratar e não durar, né? A gente busca contratações assertivas. Então, muitas vezes, esse tempo que tu para ter uma conexão com um produto que você vai atuar, você consegue linkar muitas vezes com um projeto que tu já atuou, com um conhecimento que você já tem de alguma estrutura, e isso fica muito mais assertivo, te coloca muito mais à frente dos possíveis outros candidatos. E aí, para ser assertivo, quer dizer que precisamos minimizar erros. Quais são os erros mais comuns que a gente pega, que a gente encontra em um processo seletivo? Turma, vamos começar pelo básico. A gente sabe que o nosso mercado, nossa comunidade de desenvolvedores, buscam principalmente por vagas remotas, né? Então, eu vou começar pelo básico do ambiente, o físico. Muitos perfis que eu vou conversar, e eu já conversei, os que têm menos cuidado com essa questão física do ambiente são desenvolvedores. Então, desde aquela regatinha mini, um guarda-roupa meio bagunçado, uma cama bagunçada lá atrás, coisas básicas. Uma camisa de time. Total. Tudo comunica. Tudo comunica. A comunicação não é só sobre a fala, ela representa uma pequena parte, inclusive, né? A minha expressão, o meu ambiente, se eu estou num ambiente remoto, a minha postura conota a minha percepção de valor, demonstra a minha percepção de valor. Então, a gente já começa por aí, pelo básico, né? Outro ponto eu comentei, não pesquisar sobre a empresa. E outro ponto essencial nesse ponto é querer enrolar, inventar situações que não são genuínas. Esse é um ponto crítico. O jeitinho brasileiro não funciona. Não funciona. Porque a gente está habituado a fazer disso, né? Eu nem me recordo quantas entrevistas eu já fiz, né? Só de contratações eu sei que foi mais de 100. Então, imagina quantas entrevistas eu já fiz. A gente adquire um feeling, uma percepção de conseguir entender se de fato aquele perfil está falando a verdade, se ele tem aquela condição. E muitas vezes, se o recrutador está conectado, ele pode fazer uma pergunta em cima daquilo. E aí vai ficando cada vez mais óbvio que aquilo não é real, né? Então, tem que ter muito cuidado com esse ponto também. Ô, Jonas, nós conversávamos, né? Já tivemos tantas experiências juntos. Então, às vezes, nós gostamos muito do perfil do candidato. É um perfil muito bom, um perfil... Nossa, tomara que dê certo. Aí, chega lá no final da entrevista, o candidato fala alguma coisa que a gente percebe que não é bacana. Esse é um ponto. Segundo ponto, que nós já passamos por experiência juntos também, é quando o candidato ele vai bem na primeira, na segunda parte, né, num outro dia, numa segunda parte da entrevista, já parece que não é a mesma pessoa. Oscila muito. Parece que você está falando com uma pessoa totalmente diferente. Então, são situações que quem nos ouve hoje precisa, e está procurando uma vaga no mercado, precisa se atentar. Então, vamos ser práticos aqui. Questão de ambiente, que o Jonas mencionou.
o ambiente, da onde tu faz, a sua call. Outra coisa, galera, não é por nada, mas a gente tem situações, às vezes, que o gatinho passa em cima do teclado, que o cachorrinho fica latindo o tempo todo, a gente não consegue escutar o que o Dev está falando. Então, existem, um detalhe que nós não mencionamos, atrasos. Perfeito, perfeito. Crucial, crucial. Quantas vezes a gente fica esperando, né? Atrasos. Então, se atrasa querendo entrar no emprego, o que não vai fazer depois que já conseguiu o trabalho? Sempre o recrutador vai pensar assim. Então, boa aparência, cuidado com o linguajar. A gente já pegou algumas situações em que a pessoa, depois que soltou uma palavra de baixo calão, ela falou, me desculpa, não devia ter falado isso, mas não cabe naquele momento. Então, são detalhes, né, Jonas? São detalhes que fazem a diferença. Com certeza. Outro ponto muito importante também, né? Principalmente quando a gente vai trazer das nossas experiências anteriores. Esse é um ponto que eu sinto muita falta. Muitos desenvolvedores eu converso, entrevisto, e na primeira entrevista eu fico com dúvida, falta uma clareza das passagens do perfil, do que projetos que realmente ele atuou e qual foi a participação dele. Então, um ponto muito importante, a gente sabe que estamos em uma era, na grande parte das empresas buscam desenvolvedores que pensam, né? Aquela máxima, né? Não basta codar, tem que pensar. Então, a gente procura por profissionais que tenham uma autonomia, que tenham um pensamento crítico, um olhar para a resolução de problemas, não simplesmente só para sentar e executar. Então, quando tu consegue trazer nas tuas experiências anteriores, quais foram os ambientes que tu atuou, equipes que tu atuou, trabalho em equipe, outra coisa essencial que eu preciso entender enquanto recrutador, qual que é a tua bagagem de atuar, né? A gente sabe que é um desafio, principalmente por conta da comunicação, essa questão de trabalho em equipe, então é muito importante, mas também, principalmente, tu conseguir trazer esses principais pontos de passagem. Eu atuei no projeto X, eu participei de tal forma, minha contribuição foi essa, eu participei de tal metodologia de trabalho, trazer isso de forma clara e minimamente estruturada, dá uma condição para o recrutador ter claro qual é a tua bagagem, independente do nível que você está buscando, seja júnior, pleno ou sênior. Exatamente. Mas, tirando a parte que não dá muito certo numa entrevista, tem as que dão muito certo. Então, o que você teria para dizer para a gente dos candidatos que dão certo? Boa. Resolvendo esses pilares que a gente já deixou de dicas muito claras, assim, né, que são básicos, isso aqui é só o básico, galera. A gente está falando só do mínimo viável para a gente poder, né, evoluir em alguns pontos. A gente vai para outras coisas que são básicas, mas que conota um pouco de dedicação também, a começar por um repositório atualizado e um LinkedIn minimamente estruturado. Isso é essencial. Então, GitHub, LinkedIn tem que estar atualizado. Outro ponto, nós estamos numa era complexa, uma era de desafios complexos, de muita mudança. A inteligência artificial está vindo com força e vários outros fatores, né? Então, eu preciso entender o quão conectado com o mercado esse perfil está. Então, eu preciso entender esse histórico de aprendizado, onde você se mantém atualizado, onde tu busca conhecimento, quem são as suas referências. Eu preciso que as pessoas tenham essas referências para eu ter confiança de que eu vou trazer um profissional, vou conseguir dar uma autonomia e uma liberdade para ele e ele vai conseguir se desenvolver dentro desse espaço. Então, hoje, não só pela Operante, mas por todas as empresas que eu acompanho, a gente busca profissionais que venham com essa preparação. E a preparação em si não é somente a capacidade de executar, mas essa busca contínua por aprendizado. O perfil que está conectado e está realmente, genuinamente buscando se desenvolver. E não dependendo só da empresa que te desenvolva, que você busque isso por conta também. Então, esse é o segundo ponto bem importante. O próximo é essa proatividade na entrevista. Se envolva, mostre que realmente você está interessado naquela oportunidade, o quanto aquilo é importante para você. Então, pergunte, mas realmente faça perguntas que façam sentido, né? Não faz sentido a gente buscar umas perguntinhas na entrevista. Na internet. Na internet, é isso mesmo. Pergunte coisas específicas. Qual que é a cultura dessa empresa? Qual que é a expectativa que você tem com essa vaga que você está me contratando? O que você espera de mim enquanto perfil, enquanto candidato? Essas coisas são essenciais e mostram que o perfil realmente está interessado. Então, se de um lado você traz que você entende a empresa, entende o produto, conhece o momento da empresa, faz sentido para ti, e do outro lado você também quer entender o lado da empresa, soma esses dois fatores, a gente tem uma pessoa muito mais próxima de ter uma pessoa certa no lugar certo. E se não tiver, tudo certo, porque não faz sentido novamente eu contratar esse perfil e depois de 2, 3 meses eu demitir, né? Então, essa transparência, acho que esse é um grande ponto. A transparência no processo de ambos os lados é essencial, porque ali a gente consegue entender se vai fazer sentido, se vai ser sustentável essa parceria. Entendo.
Para nós trabalharmos, porque é um assunto, esse assunto que você trouxe, é um assunto onde as pessoas têm muitas dúvidas. Aproveitando para dizer que vocês vão encontrar na tela o QR Code, que é do WhatsApp da Stex. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode falar com a gente através do LinkedIn. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida com o Jonas, por favor, o canal está aberto e a gente vai passar isso para ele. E eu já sei que algumas pessoas já pediram para a gente fazer outras continuidades aqui dessa conversa. Mas daí nós vamos para dentro da nossa parte da Stex, vão ser só para os alunos, a gente vai ver se a gente faz uma conversa aí para eles, porque eles já estão, muitos deles estão saindo para o mercado de trabalho, é importante que eles saibam isso. Mas é importante também, Jonas, não ser uma coisa que eu não sou, não é isso mesmo? Totalmente, totalmente. Até uma dica importante, assim, né, e até para trazer a conclusão desse pensamento, né, de quanto faz sentido eu ser transparente no processo, é você ser genuíno. O recrutador do outro lado, como eu citei, nós temos muito claro qual que é a expectativa, qual que é a persona que a gente precisa para atuar naquela vaga. Quanto mais sincero você for, como tá o seu, em relação ao teu momento de carreira, as tuas passagens, o que tu está buscando em uma oportunidade, para nós, mais sentido vai fazer, né? E aí eu consigo identificar realmente se aquele perfil é o perfil para a oportunidade. Então, ser genuíno, ser verdadeiro, ser transparente é a base, isso não muda. É importante, né? É muito importante, porque quando a gente está participando de um processo, existe a parte da empresa, existe a parte do recrutador e existe a parte do candidato. Então, é importante que tudo fique muito claro como é que as coisas se dão, como as coisas vão se organizar. Não aconteceu com a gente, mas a gente sabe que existe muitas empresas das quais contratam e depois de um longo tempo precisa fazer, não dá para permanecer com a pessoa. Onde estava o erro nesse momento? Foi o candidato? Foi a empresa? Foi o processo? Aonde estava esse erro? Ninguém gosta de lidar com isso, não é verdade? A gente gosta sempre que dê certo o match perfeito entre o dev, nesse caso que a gente está conversando sobre o dev, entre o dev e a empresa. Às vezes isso não acontece. Então, a gente precisa cuidar de detalhes que talvez passe despercebido. Não dá para deixar, por exemplo, dentro de um LinkedIn, um perfil só procurando trabalho. Eu estou trabalhando, mas eu estou com um outro perfil criado, com um nome e um sobrenome do meio ali, que eu quase não uso, e está o tempo todo ali procurando uma vaga, porque eu estou num trabalho e estou procurando uma vaga. Então, são detalhes das quais... por mais que o candidato imagine que ele consiga não mencionar sobre isso, o recrutador ele é treinado para descobrir muita coisa pela a linguagem não verbal e também a verbal, tô certa? Com certeza, com certeza. A gente está muito conectado em todos esses pontos, né, e levamos isso em consideração, porque uma coisa que eu aprendi na minha jornada de contratação, e isso faz muito sentido para mim, eu sigo como um pilar de avaliação, é que são 3 níveis de contratação quando a gente olha para um perfil, desenvolvedor, qualquer oportunidade, mas direcionando para desenvolvedores, né? E aí é o que nós enxergamos para contratar. Primeiro, a gente não deve contratar só por interesse. Aquele perfil sabe fazer e eu preciso que ele faça tal coisa. Isso aqui não vai ser sustentável. Pode ser que funcione no primeiro momento, eu consiga fechar a vaga, bom, eu tenho uma oportunidade naquela linguagem e o perfil sabe executar aquela linguagem. Mas não vai ser sustentável. Segundo, é pela crença. Eu acredito em tal coisa, eu acredito em tal coisa. E essas crenças estão alinhadas. Aqui também, crença pode mudar. Hoje eu acredito em tal coisa, amanhã eu posso, né, enxergar de outra forma. Agora, os valores é como a pessoa lida com as situações, de fato, na prática, né, no dia a dia. Quando ninguém está vendo. Exatamente. Esses valores que é o que vai fazer com que a relação se sustente. Porque aquilo que eu preciso, ou seja, o meu interesse vai mudar. Ora eu preciso de algo, ora eu preciso de outro, os projetos mudam. Aquilo que eu acredito também. Mas os valores não. Os valores não mudam. A gente só transforma e potencializa eles. Então, se os valores que você tem enquanto profissional, vou dar um exemplo prático aqui no nosso caso. Eu busco desenvolvimento constante, a empresa espera aquilo. Tem empresas que não, tem empresas realmente que a estrutura é maior e o objetivo é que você sente para executar uma função de A a B. Tudo bem, faz sentido com o seu perfil, é o que a empresa busca? Perfeito. Agora, se você busca um ambiente de desenvolvimento contínuo, mas você não tem isso como cultura, como um valor seu que você faz por conta, naturalmente isso não vai se sustentar, porque a empresa vai esperar isso lá na frente. Então, eu sempre olho para valores. Quais os valores desse perfil? Características que a cultura em que eu estou contratando, independente da empresa, busca e espera dos perfis, eu busco identificar isso nos perfis que estão ali do outro lado. Então, você consegue facilmente, numa pesquisa rápida sobre a empresa,
entender quais são os valores dessa empresa e se fazem sentido com os seus. Então, procure no site, procure no LinkedIn e tenha isso como uma ferramenta para você mesmo, né? Anota esses principais pilares, eu vi que tal valor a empresa tem, isso faz sentido comigo também, é o que eu busco, é o que eu gosto de manter, e eu tenho certeza que esses pontos vão gerando essa conexão, né? E aí, uma dica também, né, abrindo um parênteses aqui para você conseguir estruturar a tua fala de uma forma prática e que te dê mais segurança na hora de trazer, né, tudo sobre o seu perfil e tudo sobre a empresa, é o ciclo PCPA. Então, anota aí. P, de você planeja o que você vai falar. C, de você constrói aquilo que tu vai falar, coloca no papel e caneta na mão. P, novamente, você pratica aquilo, e aí pode ser você com você e tudo mais. E o A, você apresenta. Chame alguém de confiança, apresenta isso que tu vai falar, pratica. Não é mistério, né? É como qualquer coisa. Se você chega só na hora da entrevista e vamos improvisar para ver o que acontece, vai dar branco, tu não vai conseguir construir bem a frase, tu não vai ter claro quais são as perguntas do recrutador. Então, é importante que você tenha clareza sobre a sua jornada para conseguir colocar isso da forma certa, no momento certo, né? Jonas, muito legal. Estamos chegando ao nosso final, mas eu quero ficar ainda com um pouquinho de dica. Eu só quero lembrar que quantas vezes a gente foi para uma entrevista e o microfone não funciona, a câmera não funciona, a internet não tá boa, fica piscando. Gente, esse tipo de coisa são cuidados prévios. Então, a entrevista em si não é só aquele momento, por exemplo, das 14 às 15, que está marcado. Não, a entrevista, ela antecede e também, posteriormente, existe alguns pontos que a gente trabalha de ação de entrevistas. Então, leve a sério, né? Você realmente esteja preparado para que tudo isso aconteça. Vai colocando essas dicas que o Jonas deu tão bom, tão prático para que vocês possam fazer. E, acima de tudo, sejam vocês. Mas não dá para deixar de estudar sobre a empresa, porque lá tu vai descobrir se você casa com o que a empresa está procurando. Isso é uma das melhores coisas. E a gente teria algumas dicas aí para a gente deixar para esse pessoal que está nos assistindo, para nós finalizarmos. O que tu teria para dizer para esse pessoal que está em busca do trabalho? Boa. Só vou dar um parênteses aí de um ponto que tu comentou, que a entrevista ela antecede e sucede aquele momento. Use dos recursos que a gente tem disponível, galera. Quando tu tá interessado em uma oportunidade que realmente faz sentido, tu aplicou todos esses pontos que nós trouxemos, procurou da empresa, tá conectado com a vaga, tem a aptidão e a atitude necessária para aquele cargo e você quer muito essa oportunidade, aproveite os recursos. Se você tem um contato com a empresa ou com o recrutador, adicione ele no LinkedIn, manda uma mensagenzinha para ele. Gostei muito do processo, estou interessado, demonstre o interesse, isso é algo essencial e para nós que estamos do outro lado faz muita diferença. Total, não que necessariamente aquilo ali vai ser o ponto de influência total, mas a gente sempre busca perfis que estão em constante desenvolvimento e pessoas engajadas, né? A gente muito se fala e muito vocês ouvem também que contrata-se pelo técnico e demite pelo comportamental. Então, essas características de comportamento eu preciso identificar, eu preciso ter claro como é o seu comportamento, né? Então aqui tem bastante dica prática, a gente falou de muitos pontos bem importantes e aplicáveis, mas em resumo, né, o ponto crucial é seja você mesmo, seja transparente, só que organize isso, seja estratégico também. Então não dá para chegar simplesmente no improviso e vamos ver o que vai dar, que eu tenho certeza, é um desafio, né? A gente sabe como a gente fica nervoso em entrevista. Como eu falei, eu fiz inúmeras entrevistas, eu sei que se eu for participar hoje novamente de uma quanto candidato, eu sei que eu vou ficar nervoso também, é natural, é importante, faz parte, né? Porém, quando eu tenho uma estrutura mínima que me dá uma segurança. E outro ponto, só você sabe da sua jornada, só você sabe da tua história, então não tem certo ou errado. É só realmente um momento de tu organizar isso, organizar suas ideias e colocar tudo no momento certo, né, e transmitir quem você é. Esse é o mais importante, porque, novamente, a relação de trabalho é uma relação ganha-ganha. Não é só para a empresa e não é só para você, né? Tem que fazer sentido para ambos, para ser sustentável e tu conseguir construir uma carreira sólida dentro dessa empresa também. Jonas Rasch, muito obrigada pelos momentos que você passou aqui com a gente. Eles voaram, porque é um assunto muito legal. Com toda certeza, nós vamos voltar a conversar. E para vocês que estão nos acompanhando, fica as dicas práticas, fica essas receitinhas que vão ajudar demais para vocês que estão procurando trabalho, ou primeiro trabalho, ou estágio, ou trainee, ou até já está replicando outros trabalhos. Sempre é muito bom lembrar que
ser você é muito importante, conhecer valores da empresa é muito importante e esteja preparado, não só para a entrevista, mas para todo momento dentro da empresa, para você poder resolver os problemas da melhor forma possível e para você realmente fazer parte daquele grupo, ser pertencente àquele grupo. E sendo pertencente, você sofre no que tem que sofrer e comemora também nas alegrias. Muito obrigada e até a próxima.